A internet é um lugar de maluco, né, cara? Eu imagino que se você tá vendo esse vídeo, você deve conhecer um ex-streamer chamado Yoki. Hoje a gente vai destrinchar um pouquinho da história dele e conversar sobre tudo que ele fez, se ele merece a defesa das pessoas, se a punição permanente que ele recebeu foi justa, etc e tal. Bom, pra começar, até que ponto existe uma linha tênue entre isso e isso? Ela tá esperando. Uma vez eu tava num evento, o garçom chegou pra mim: "Você quer um uísque com energético?" Falei: "Tá maluco, rapaz? Uísque pra mim tem que ser igual mulher, puro e com 12 anos." Eu me chamo Hack e hoje eu vou ensinar pra vocês algumas coisas sobre o ódio. E se vocês já sabem, é o que dizem. Relembrar é viver e é pra isso que servem essas ocasiões. Yoki é um streamer brasileiro conhecido na comunidade de League of Legends. Um criador que cresceu relativamente rápido, misturando o que antigamente era só humor ácido e provocação com o próprio carisma dele. No começo as coisas eram calmas, piadas leves, uma mecânica surpreendente de caçadinho e alguns xingamentos que todos os jogadores de League of Legends dizem uns pros outros. Aí o tempo foi passando com ele mantendo esse mesmo estilo de humor e de entretenimento, por assim dizer, e as coisas acabaram ficando um pouco cavernosas. Essas coisas são só o que você acha se procurar nas redes sociais dele, mas tem muito mais nos VODs das lives que foram privadas por motivos óbvios, né? Recentemente, algumas contas ligadas ao nome dele no jogo foram permanentemente suspensas, e logo depois um banimento temporário da Twitch. O Yoki sempre foi pseudo-famoso na comunidade, as pessoas podiam até não assistir, mas conheciam. De 2023 pra cá, as coisas que ele fazia estavam começando a sair da bolha de viewers dele, e as pessoas que não odiavam ele estavam parando de enxergar o Yoki como só um personagem e começando a ver ele como um problema a ser batido. Contas banidas temporariamente nas plataformas de stream, alguns banimentos permanentes no jogo. No primeiro ban ele disse no X que foi só um erro da Twitch, e algumas pessoas que já estavam na maldade dele pelas coisas que ele dizia fomentavam mais e mais. Isso acabou dando pro Yoki uma visibilidade que ele não deve ter gostado tanto, né? Vendo como as coisas acabaram. O caso do Yoki é só mais um retrato do que se tornou comum nas redes sociais. A mistura entre raiva, humor e desumanização. As pessoas falam que querem porque não enxergam quem está do outro lado da tela. Afinal, por que eu vou me importar com um nóia que está do outro lado da tela, sendo que eu nunca vou ver ele na minha vida? Eu só vou adicionar ele aqui rapidinho para descontar toda a minha frustração por não ter ganhado a partida em alguém. O ponto que eu quero chegar é que, às vezes, as pessoas, quando querem fazer parte de algo, se espelham em alguém. Na maioria das vezes, esse alguém é o topo da pirâmide. No caso, o streamer. E quando o streamer não entende que ele pode mudar a vida de alguém ou moldar a personalidade, o jeito de falar, o que essa pessoa acha engraçado, ele acaba ignorando a própria responsabilidade, por dizer assim. O que começa como piada vira exemplo. E o que era só um personagem acaba meio que virando a referência da pessoa. E o resultado é simples. Uma comunidade inteira passa a achar normal o que antes seria inaceitável. Porque se o cara que eu admiro faz, então por que eu não posso fazer também? E é assim que o ódio vai se multiplicando, não por maldade, sabe, mas por influência, por imitação, por necessidade de pertencimento. E o problema é que quando esse tipo de comportamento vem do topo, ele escorre pra baixo, tipo uma cachoeira mesmo, tipo água, sei lá, tipo slime. 1000 amoebas foram misturadas. Eu estou entre elas. Quantos likes essas 1000 amoebas merecem? Eu quero 100.000 likes. E eu nem preciso dizer no que se espelhar em alguém como o Yoki pode trazer de consequência negativa para a vida de alguém, né? Bom, agora que você já sabe quem é Yoki, vamos para um caso de alguém maior para você entender o porquê os dois casos não se misturam, mesmo ambos se vendo como apenas personagens de humor ácido. Léo Lins. Ele também viveu algo parecido, mas em uma escala bem diferente. Óbvio que não dá para comparar os números de visualizações e alcance do Léo Lins com o do Yoki. Mas os casos são de certa forma parecidos, e juntando os dois a gente vai entender se as punições que ele recebeu realmente são justas ou não.
Bom, agora eu vou dar uma explicada na história do Léo Lins. E se você já conhece, é só pular pra essa minutagem que vai estar aparecendo na tela. Vai ser um lero-lero chato, então é pra quem tem saco. O Léo Lins é aquele comediante que, se você já viu alguma vez, provavelmente vai lembrar das piadas pesadíssimas dele. Ele ficou famoso principalmente no The Noite com Danilo Gentili, e o estilo dele é basicamente fazer piada com qualquer coisa, sem filtro, tipo aquele cara. Ele já abordou temas bem polêmicos, como deficiência, religião, política, tudo, basicamente. Wait. O cara sempre foi do tipo que não tem limite pra humor. E, claro, isso não passou despercebido. Ele foi demitido do SBT em 2020 e depois de fazer uma piada sobre essas pessoas com deficiência que pegou super mal, a galera se revoltou e ele virou um centro de polêmicas enorme. E o pior é que ele também foi processado judicialmente por algumas das piadas dele. Mas o Léo, ao contrário de muitos, ele não se deixou abalar. Ele sempre falou que o humor tem que ser livre, não pode ter censura e etc e tal. Ele se defende dizendo que a comédia é uma forma de expressão e que ninguém deve colocar limites nisso. Mesmo com toda essa polêmica, ele não foi cancelado de vez e ainda tem um monte de gente que adora as piadas dele, mesmo sendo um humor super polêmico. Se você olhar pro Yoki e pro Léo Lins, de certa forma dá pra achar alguma semelhança neles. Ambos falam o que querem, ambos se escondem atrás da ideia de que é só um personagem, mas apesar de ambos terem sido cancelados, tem uma diferença muito grande entre eles. O Léo Lins, quando vai falar seus absurdos, ele tá em cima de um palco. Ele fala, as pessoas que pagaram pra estar lá riem, e quando o show acaba, elas vão embora. A relação é pontual. Existe meio como se fosse um limite entre quem ele é e quem assiste. Já o Yoki, ele não tem palco. O palco dele é a casa das pessoas. A cada live, ele entra na rotina de alguém, conversa, reage, brinca, interage. Esse contato constante cria algo perigoso. Vínculo. Cria pequenos Yokinhos. Esses Yokinhos, eles não veem o Yoki como um personagem. Veem ele como um amigo, um exemplo. Alguém real que está próximo, te convidando para o servidor do Discord, lendo as mensagens que você envia, etc e tal. E quando esse Yokinho se aproxima, admira o Yoki. Ele começa a normalizar todos aqueles absurdos que são ditos todos os dias. Isso não fica só na tela dele no quarto, no PC. Isso se espalha. Um comediante, ele influencia ideias. Dependendo da pessoa, só tira ela da depressão ou faz ela rir em um show. Um streamer, ele molda comportamentos. E é por isso que, mesmo quando os dois usam o mesmo argumento de é só humor, é só um personagem. Lembrando que, obviamente, eu estou falando que o Yoki usa esse argumento porque eu imagino que se ele não usasse, ele estaria preso, né? Porque tem muitos momentos na live dele que ele é nazista e... Enfim, eu acredito que ele use o argumento de que tudo é só piada e ele é só um personagem e não é sério as coisas. Enfim, voltando ao assunto. Mesmo que eles usem esse mesmo argumento, o impacto do Yoki é muito mais direto, mesmo ele sendo muito menor que o Léo Lins. Porque ele não é só assistido, ele é seguido, ouvido, de certa forma até copiado pela proximidade que ele tem com os fãs. O Yoki perdeu suas contas, o pouco de respeito que ele tinha como melhor com um campeão no seu servidor, seu público, o direito de jogar o jogo que era a vida dele, e agora tudo que resta pra ele é ser um cara normal, com um emprego normal e tirar um tempinho da internet. Eu acho que faz bem, de vez em quando.